Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, né? As coisas estão se recompondo, há uma reconstrução toda. E isso, naturalmente, é uma coisa complexa, né? E certamente traz muitos prejuízos. E aí muita gente está vendo ainda, avaliando tudo aquilo que foi perdido para iniciar a reconstrução. Então, nesse momento, naturalmente, nós sabemos que o povo do Rio Grande do Sul, particularmente, é um povo muito solidário, né? Nós vimos aí não só lá na pandemia, mas agora, sobretudo, na inundação, quando milhares de pessoas perderam suas casas, muitas perderam vidas, a forma solidária, né? E a compaixão que despertou e fez com que o povo gaúcho mostrasse exatamente o que é a sua essência, né? Que é a sua essência de compaixão, de misericórdia e, sobretudo, de solidariedade com os amigos, com os irmãos, com os semelhantes. Bom, nesse espaço agora vamos então conversar sobre empresários, sobre empresas, sobre negócios, no chamado movimento empresarial. E está comigo aqui Giovanni D'Agostinho. Como é que está, meu guri? Eu vou bem, o senhor, tudo certo? Tranquilo, essa barbinha branquinha aí e tal. Tá... Na medida do possível. Giovanni, qual é o teu assunto de hoje? Então, Silvio Lopes, anteontem o governo editou uma medida provisória que, pasmem, foi para aumentar a carga tributária do Brasil. Só fazem isso, né? Só querem isso, né? O telespectador, o empresário que tiver interesse, medida provisória número 1227 do dia 4 de junho, né? A nossa carga tributária já é alta, né? Adivinha qual é a nossa carga tributária? A média é 34%. Então, 32%, 34%. Né? O IBGE tem os dados, a Fundação Getúlio Vargas tem outros, isso tem uns parâmetros que mudam aí, mas é 34%, 35%. Então, nós estamos falando de 1/3 do PIB, né, sob o ponto de vista da arrecadação de tributos, que vai para o governo. Isso não é pouca coisa, né? Já tem um jargão que fala o quinto dos infernos, né? Que o pessoal costuma falar, né? Que é exatamente o quinto dos infernos, era o quinto, né, que ia para o governo. Né? E nós já estamos em 1/3 da carga tributária. Estamos chegando lá, né? Não, já passamos do inferno. Sim, já passamos, sim. Estamos chegando lá no super inferno, né? Super aquecido, né? E o governo, então, instituiu essa medida provisória de modo em que vai prejudicar de sobremaneira, adivinha quem? Claro. As indústrias e os exportadores, não é? O que estabelece essa medida provisória? Essa medida provisória estabelece que as empresas, né, que detêm saldo credor de PIS e COFINS, né, esse crédito tributário, né, esse crédito fiscal que as empresas têm, elas não podem mais compensar, né, utilizar para compensação de tributos da Receita Federal. Né? Vou explicar para os senhores. Quando foi editado o PIS e a COFINS não cumulativa, né, aumentou-se a alíquota de sobremaneira, né, no regime cumulativo era 3,65%, passou para 9,6%. Né? E na ocasião, isso a gente está falando entre os anos de 2001, 2002 e 2003, certo? Então, é coisa de 20 anos. Né? Na ocasião, para justificar esse aumento dessa alíquota e o regime da não cumulatividade, o discurso era no sentido de que isso traria justiça fiscal, no sentido de que as empresas poderiam adjudicar dos créditos, dos insumos dessas contribuições e que beneficiaria as exportações, né? No sentido de não mais exportar tributo. Tá? E, de fato, os exportadores, então, como o PIS e a COFINS é isento na exportação, o imposto de renda e a contribuição social não são isentas, mas o PIS e a COFINS são isentas. Então, o que acontece? Essas empresas que produzem produtos para exportar, promovem exportações, quando elas adquirem o insumo, o PIS e a COFINS está contido no preço de compra, elas creditam o PIS e a COFINS, só que quando elas vendem os produtos, então elas não têm o débito, né? Porque é isento na exportação. Então, o que acontece? Elas acumulam crédito, elas ficam com saldo credor. O que a legislação permitia? A legislação permitia que esse saldo credor, desses períodos, pudesse ser objeto de compensação com o imposto de renda e com a contribuição social, por exemplo. Né? Então, essa medida provisória vetou esse tipo de ação por parte das empresas. Então, o que vai acontecer? As empresas vão ficar com esses créditos encalhados, não é?
Isso vai acabar fazendo com que a gente perca competitividade. Com certeza. Né? Além de aumentar a carga tributária, no final das contas, não é? E um outro item dessa medida provisória também que é muito danoso para a economia é a questão da impossibilidade de adjudicar créditos presumidos do PIS e da COFINS em quantidade superior ao débito apurado. Né? Então, na época, houveram estudos, né, sobre a questão acerca dos créditos presumidos de PIS e COFINS. Né? Então, existem empresas que é muito complicado de aferir o crédito do PIS e da COFINS por causa da natureza da operação. Então, foi dado crédito presumido de PIS e COFINS. E a legislação dizia que as empresas, então, que tivessem mais créditos do que débitos nesses regimes de não cumulatividade, né, esse saldo credor também poderia ser utilizado para pedir ressarcimento, ou mesmo esse saldo credor poderia ser aproveitado para compensar outros tributos federais. Né? Com essa medida provisória, então, foi não mais permitido o pedido de ressarcimento, tampouco o uso, né, desse saldo credor para compensar, derivado desses créditos presumidos, para poder compensar aí os outros tributos administrados pela Receita Federal. Né? Então, na verdade, o que o governo trouxe foi mais empecilhos para as empresas, não é? As empresas daqui a pouco vão ter que ficar muito atento acerca da questão da concepção dos seus estoques, né? Porque onde a empresa compra mais produto para estocar, ela vai ter mais créditos, muitas vezes, do que débitos, e aí vai ter uma dificuldade maior para administrar esse crédito fiscal. A questão do gerenciamento disso que é complicado, né? Tem que ter uma afinidade muito forte, né? Enfim, essa medida provisória, ela é draconiana, a meu juízo, né? Ainda existem outros dispositivos contrários aos interesses das empresas, mas é o que se tem para o momento. Esperamos, né? Isso é uma medida provisória. Não foi previamente discutida no Congresso Nacional, não entrou no Congresso Nacional sob a forma de um projeto de lei para ter uma discussão maior. Na verdade, foi uma medida por uma imposição, canetaço, que pegou muitos empresários de surpresa, porque ela começa a valer já no dia 4 de junho agora, não é? Então é isso, Silvio Lopes. Infelizmente é uma notícia ruim, né? Esperamos que o Congresso Nacional não aprove essa medida provisória. Aliás, na história, eu acompanho a história brasileira há 55 anos, mais ou menos, que é a minha vida profissional de jornalista. E o único governo, ao longo de toda essa história, sabe qual foi o único governo brasileiro que, ao invés de aumentar tributo, reduziu? Foi o passado, o governo de Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que ele é perseguido por aquele pessoal que só quer o Estado, que o Estado seja que domine todas as coisas e acabe asfixiando, né, como está asfixiando as empresas. E, sobretudo, asfixiando aquelas empresas que são as mais competentes, que ajudam mais o Brasil do ponto de vista de criação de riqueza, de renda, de emprego, enfim, que são as empresas do agronegócio. Giovanni, obrigado pela tua presença, um grande abraço, sucesso aí para ti, para o teu time, para a família e tudo mais. Obrigado, Igor. Teu time falei? Não, retira. Meu time jogou bem. Tá bem, né? Tá melhorando. Sucesso, então. Sucesso. Até a próxima. Um abraço.